O nome do anime de hoje é Knights and Magic. Tsubasa Kurata é um programador genial e um otaku conhecido que coleciona figuras de robôs gigantes de anime. Enquanto ele volta para casa, ele é atropelado por um carro que mata ele instantaneamente. O seu último pensamento enquanto ele morria era que ele não iria poder ver os próximos modelos de robôs que iriam ser lançados. Então, indo para um outro mundo, nós vemos uma carruagem sendo atacada por um inseto voador gigante. Dentro dessa carruagem tem uma família: o Ernest, a sua mãe e o seu avô. O avô sai dali e tenta defender a sua família com uma espada. Mas um escorpião gigante apareceu e destrói a carruagem, quase matando o Ernest. Um robô gigante apareceu logo em seguida para salvar eles. O Kurata se lembra da sua vida passada. Ele reencarnou no mundo que tem a coisa que ele mais ama, que são robôs gigantes. O seu pai é quem estava pilotando o famoso robô noturno. Ele fala que essa é uma unidade de força militar usada para batalhas contra bestas demoníacas. Ele tem que ser pilotado por um profissional treinado. Naquela noite, ele decide viver o seu sonho e ser um piloto quando crescer, já que a sua família é nobre e ele aprende tudo sobre o novo mundo. Ele se torna amigo de dois gêmeos que se chamam Eiji e Shade. A Eiji estava para cair e o Shade salva ela usando as suas habilidades mágicas. Dessa maneira, quando ele chega na escola de virar piloto dos robôs, o seu professor fica desencorajando ele porque ele é pequeno e jovem. Como ele não pode pilotar desse tamanho, isso significa que ele vai ter que construir o seu próprio que funcione para sua estatura. Ali nessa mesma escola, ele conheceu um menino que se chama Betson, e ele é um soldador, então logo depois ele apresenta o pai dele. O Ernest pensa em uma nova arma que pode ser usada para combates a curta e longa distância. Durante o seu primeiro teste de medição mágica, ele pede ao seu professor para pular ele de séries se ele obter uma pontuação perfeita. Ele acredita que é capaz de acertar todos os alvos com a sua nova arma. Ele de fato consegue, então, como prometido, o professor conseguiu adiantar ele 3 anos. Dessa maneira, depois, os alunos são chamados para acampar e conseguir treinar também. Todos marcham para esse acampamento, e durante a viagem de acampamento, ele conhece a meia-irmã do seu amigo gêmeo, que se chama Stephanie. Mas, nessa mesma noite, uma horda de bestas parecidas com dinossauros vem correndo na direção deles. A base do acampamento é completamente invadida e todos são obrigados a evacuar enquanto os estudantes usam seus robôs para poder tentar proteger os outros. O Ernest percebe que não há muitos monstros e pensa que pode haver algo de errado aqui, porque esses monstros não parecem estar tentando atacar eles, mas sim fugindo. Dessa maneira, um gigante se aproxima da entrada do acampamento. Os estudantes com seus robôs são enviados para tentar defender a entrada, lançando magia e também atacando o monstro com as espadas. O Derek, que é um dos pilotos, fica apavorado e decide fugir de medo. O Ernest vê ele fugindo e corre atrás dele. Então, usando a sua magia, ele usa para tomar o robô. O Ernest era bem pequeno, mas ele consegue se conectar ao robô e ele reprograma tudo. Assim, ele volta pra briga. O Ernest mira no olho da criatura porque a pele dela é muito grossa. Depois de perceber que a estratégia não funciona, ele acha que é melhor desgastar o monstro. Ele bate nas pernas e quebra a espada dele nas pernas do bicho. Na hora, ele joga fora e o menino que estava com ele atrás acorda em choque. Assim, o Ernest pega uma outra espada que estava ali e vai até os reforços. Todos começam a explodir a besta, deixando ela com muita raiva. Os ataques vão um atrás do outro, e o monstro lança uma bola de fogo, e isso consegue afastar muitos dos pilotos que estavam ali. O Ernest, por outro lado, dá o máximo de si e esfaqueia o olho do monstro enquanto ele estava distraído e se prepara para dar um golpe final. Assim ele tenta acabar com tudo. O Ernest é muito esforçado e ele dá comandos ao Derek, que perdeu toda a esperança de sobreviver. Ele usa sua nova programação para formar uma barreira que foca o ataque na besta. Por sua ordem, o outro piloto salta atrás do monstro cercando ele. O Ernest então pega sua espada, que ainda estava fincada na besta, e eletrocuta ela com uma técnica de iluminação, matando ela ali mesmo. Todo esse incidente é relatado ao rei, que decide se encontrar com Ernest. O rei decidiu dar a ele uma recompensa pela sua bravura,
e o Ernest escolhe ser recompensado com o conhecimento que apenas o rei tem. Era o centro de poder do cérebro do reator que ele tem. O rei aceita o pedido do conhecimento do Ernest, mas apenas sob uma condição. Ele tem que construir o seu próprio robô. Se o rei gostar, ele vai dar ao Ernest o conhecimento que ele queria. Então, dessa maneira, ele vai até um laboratório para tentar descobrir como fazer o seu próprio robô. Ele explica o problema ali e dá uma solução para os problemas atuais que os robôs têm. Mas, enquanto eles ainda estavam esperando para fazer mais melhorias, os alunos são ordenados a ir até o Marx para inspeção. Eles chegam a uma área vermelha enquanto viajam e de repente eles são atacados por um verme das sombras. O Ernest ainda não tem um robô, mas ele pode prever os movimentos das minhocas que estavam ali, escutando elas no chão. Os alunos conseguem explodir as minhocas com sucesso, e o Ernest finalmente encontra um homem que ele estava procurando, que pede para explicar a sua unidade com detalhes. O velho não estava nem aí para isso, ele só queria fazer mais e mais robôs. Alguns monstros apareceram na vila em que eles estavam, mas esse era um plano para atrair eles e matar mesmo. O pessoal se infiltrou no forte através de um robô roubado. Eram bandidos que estavam fazendo isso. No laboratório desse forte, o inimigo rouba a nova unidade de robô, mas mesmo assim a ordem chega para defender o local. A mulher que lidera a gangue dos bandidos sai viva e consegue escapar. Logo em seguida, o rei convoca os novos alunos nas novas unidades e eles lutam muito contra o grupo inimigo e também contra os monstros. Dessa maneira, o rei dá ao Ernest autoridade sobre as unidades. Eles vão ser chamados de Ordem da Fênix Prateada, e o Ernest vai ser o comandante deles. Ele e a sua equipe trabalham para construir um novo robô que ele continua sonhando, é o que ele sempre quis. O tempo passou e tudo estava pronto. O rei faz uma pequena batalha simulada entre a Fênix Prateada e os Cavaleiros Oficiais. Quando os robôs aparecem, eles impressionam a todos, até mesmo o rei fica chocado. O Ernest agora tem o seu próprio robô, mas ele ainda estava longe de ser perfeito. Ele ataca primeiro, enquanto a Ed e o Archie com o seu robô distraem o seu adversário com a sua velocidade. E o robô do Ernest avança para a briga logo depois para surpreender todos que estavam assistindo. Ele se esquiva dos ataques do seu oponente e continua avançando, mas o rei simplesmente manda eles pararem porque já viu o suficiente. O rei anuncia que a equipe do Ernest ganhou a luta e ele também vai deixar o Ernest projetar os novos protótipos. O rei anuncia para o seu filho e neto que ele vai deixar o trono e ele pede ao Ernest para desenhar para ele um robô personalizado para comemorar o seu reinado, para ele e para o seu neto. O Ernest começa a trabalhar e finalmente apresenta as unidades reais que eram personalizadas para eles. Um era de ouro e o outro de prata. O rei e o seu neto querem o de ouro, então eles vão para uma luta ali entre eles, e quem vencer vai ficar com ela. O rei obviamente ficou com a de ouro. Agora, nós vemos que tinha notícias sobre um monstro demoníaco que estava indo na direção deles. O rei deixa a Ordem da Fênix Prateada para cuidar disso, e eles vão para acabar com o monstro. Eles vão com as novas unidades para fazer isso. A luta parece ser muito fácil. A unidade de ouro entra em ação com um recurso de fogo que frita muitos monstros. O Ernest vai procurar a rainha desses monstros para evitar futuras colônias, e ele ordena que os gêmeos ataquem as pernas da rainha para deixar ela mais fácil de ser derrotada. Mas as pernas dela eram de uma carapaça muito grossa. Eles atacam a barriga da rainha e todos os ovos caem e eles conseguem destruir tudo, então eles conseguem derrotar ela. O Ernest, depois de ter sido considerado digno de ter o seu próprio robô, é levado para um vilarejo onde os reatores deles eram feitos. Eles aprendem sobre as pessoas da vila e a própria vila é como os reatores. Eles são feitos depois que o ancião da vila concorda com isso. Alguns meses depois, ele finalmente volta para casa para continuar trabalhando no seu robô, fazer melhorias e fica muito forte. O Ernest e a sua equipe recebem um relatório de um agente disfarçado envolvido na investigação do inimigo que roubou as suas unidades. Eles ficam sabendo do sequestro também que aconteceu da princesa, que iria ser forçada a se casar com um príncipe. Então, dessa maneira, a Nora os atualiza sobre o paradeiro da princesa, e o Ernest e os seus amigos entram nos seus novos robôs e vão procurar por ela, para resgatar, junto com a sua tia.
Assim, a Airsh resgata a princesa, que inicialmente se recusa a ir com ela, mas ela vai. Antes de chegarem em um local a salvo, o inimigo apareceu com seus robôs voando. O Ernest começa a destruir eles antes mesmo deles chegarem no chão. Eles tentam lutar disparando magia no Ernest, mas ele atira no dirigível dos caras e ele foge. Depois disso, o príncipe que ordenou o sequestro da princesa cai em uma armadilha. A sua estratégia falha e ele é atacado por mísseis do tipo dardos, sendo disparados contra ele um atrás do outro. Quem estava fazendo isso era o Edgar, que estava trabalhando também com o Ernest. O Ernest entra com seus ataques finais e dispara de todos os ângulos. Dessa maneira, o príncipe dá meia volta e vai embora. O Ernest decide seguir ele. O príncipe estava irritado com isso e o confronta. Os dois lutam, e quando o Ernest começa a atirar nele, o príncipe consegue segurar um pouco e tenta trazer o Ernest para o seu lado. Só que o Ernest se recusa a fazer qualquer coisa que ajude a ele. Na hora, o príncipe fica enfurecido e começa a atirar no seu próprio dirigível, fazendo com que ele caísse. Os dirigíveis que estavam ali próximo vão embora ao ver ele caindo. Dessa maneira, vários meses se passam. A Ordem da Fênix Prateada estava ajudando a princesa, e ela consegue recuperar todas as suas cidades antigas. Aqui, uma figura parecida com o dragão é vista no ar, se aproximando da área onde a Ordem estava. Esse dragão começa a carregar o seu poder e taca queimando tudo que estava no seu caminho. O Ernest vai para cima dele e começa a se esquivar dos ataques do monstro, mas ele ativa os seus raios para bloquear os ataques. Ele persegue o Ernest por um tempo e ele se esquiva do ataque. Quando o Ernest consegue chegar mais perto, ele descobre que isso era praticamente uma nave com o formato do dragão. Eles começam a atirar no Ernest loucamente e soltam bombas de fumaça, fazendo ele ficar praticamente no escuro. O seu motor começou a falhar. Eles tentam acertar o Ernest e chegam a atacar muito, mas a bola de magia e fogo deles era sempre anulada quando ia acertar. Dessa maneira, o inimigo decide recuar para descobrir o que estava acontecendo, e a Ordem volta se sentindo derrotada. Eles decidem fazer melhorias e um novo plano para atacar o inimigo de frente, quando eles menos esperarem. Além disso, eles também vão recuperar a última cidade que pertence à princesa. Aqui, pouco tempo depois, eles vão até a base inimiga e encontram os dirigíveis deles. Na hora, eles começam a soltar bolas de fogo na Ordem, mas eles contra-atacam com mísseis. O Ernest aparece depois de um tempo em um dirigível pilotado pela sua equipe e eles estavam prontos para lutar contra o dragão. Eles vão com força total até o dragão inimigo, mas o pessoal fica com medo e começa a fugir, enquanto o dragão vem atrás dele. Só que o Ernest não para, ele atira os mísseis neles, mas o inimigo tenta parar esses mísseis explodindo, igual aconteceu da outra vez, mas isso faz um líquido cair em cima do dragão. Logo depois, o Ernest atira uma bola de fogo e o dragão começa a pegar fogo. O responsável pelos aprimoramentos sugere que o general use a sua última invenção do reator para proteger o dragão a qualquer custo do inimigo. Após a ordem ser dada, o dragão cresce muito com o seu campo de energia que confunde a todos. O Ernest viu o que aconteceu e decidiu romper o campo com a sua espada de fogo de mana e ataca ele lá dentro mesmo. O dragão começou a perder a mana e fica fora de controle. O Ernest também dá um empurrãozinho para sua destruição acontecer mais rápido. Assim, o escudo acaba e não dá mais para se proteger. O general decidiu pilotar o seu robô para ir pegar a princesa. O Ernest tenta deter ele, empurrando o dragão para mudar a direção. Dessa maneira, ele corre e enfia uma lança no robô do general, permitindo que o Ernest salve a princesa com sucesso. Os robôs deles se estouraram no chão, dando um fim nesses caras. Dessa maneira, o Ernest volta para casa, onde o rei agradece a eles pelo seu trabalho e dá para ele uma recompensa, que é um novo laboratório ali mesmo, para ele poder fazer o que ele quiser com os seus robôs.